Reflexão: Deus não habita em templo. Já ouviu aquela metáfora que diz que religião é como uma garrafa? A maioria olha o rótulo e esquece do coração. E é exatamente assim que muita gente encara o templo. O templo ornamentado, iluminado, com música, coral, aquela atmosfera espiritual que encanta os olhos e atrai o coração. A pessoa olha e pensa, aqui é a casa de Deus. Mas por quê? Porque o ambiente é propício. Ele foi montado, foi criado para trazer sensações. Aí quando você abre a Bíblia e lê, em Atos 17, versículo 24, diz assim, totalmente o contrário. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, desde o Antigo Testamento, o homem tenta colocar Deus dentro do templo, de quatro paredes. Davi tentou, Salomão, e Deus nunca precisava de habitar em um templo. E com o passar do tempo, com a história da igreja, do cristianismo, ali no ano 70, o templo ele caiu juntamente com Jerusalém, né? E ali acabou o fim da lei do sacrifício anual, que era a lei mosaica, né? E aí, com o passar do tempo, surgiu um imperador chamado Constantino, fundou o cristianismo, sendo como verdadeira religião. Aí veio a divisão, a separação, com o passar do tempo, aí surgiu o século XV, Martinho Lutero com sua reforma protestante, que deu a vertente, os tentáculos para os batistas, os metodistas, e assim cada um pregando a sua religião, cada um pregando o evangelho segundo a sua visão. Agora a pergunta é, se o templo é a casa de Deus, hoje, por que tantos mendigos dormem na porta da igreja? Que Deus é esse que mora dentro e deixa seus filhos morar fora? Você já parou para pensar isso? E outra pergunta, e quando o culto acaba, as portas se fecham, Deus fica trancado lá dentro ou sai para fora? Junto com o povo. E mais, se é a casa de Deus, como é que com o passar do tempo, aquela casa de Deus ali passa a ser mercadinho, passa a ser farmácia, né? Por causa do aluguel atrasado, do racha ministerial, né? Então a verdade é simples e dura. Esse templo de tijolo hoje, chamado de casa de Deus, na verdade é a casa dos homens. A casa de Deus onde ele habita é segundo a própria Bíblia, ele habita na vida, na respiração e no coração das pessoas. Paulo diz lá no século I que era Deus em tudo e em todos. Ou seja, o que Deus requer de nós é que nós possamos entender o certo do errado, o bem e o mal, e principalmente o amor ao próximo. Por quê? Porque na verdade hoje o rótulo, né, a aparência, o status, né, do templo ali, o rótulo engana. Contudo, o despertar da consciência revela. Fica com Deus, porque Deus é bom.